Shalom, queridos. Boa noite a todos. Amém. Tá, obrigada, pastor. Vamos falar de sagas, né? A saga dessa semana também para mim foi bem complicada. Estou assim bem exausta também. Então vamos juntar força aqui. E ver o que Deus tem para nós. Existe assim uma palavra no meu coração muito latente, sabe? Aquela coisa que por mais que tu fale, que tu escute um monte de coisa, que tu leia muita coisa, mas aquela palavra ali que está o tempo todo dentro do coração. E eu gostaria de, nessa noite, a gente liberar. Eu quero liberar aquilo que está no meu coração neste culto, amém? Abre a Bíblia comigo aí, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Eu estou aqui com os meus fiéis escudeiros de sempre, casal lindo, aqui meus filhos do coração, David Palumbo e a Larissa. Obrigada, viu? Que eles também estão cansados. A saga que eu vivi, eles viveram juntos. Ai, vida aventureira essa nossa, né? É uma vida cansativa, mas pergunta se a gente quer largar. Duvido. Viver com Jesus é muito bom. Apocalipse 22, o verso 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu quero nessa noite liberar uma palavra que, se eu puder dar um título, é: em que frequência nós estamos nos movendo? Em que frequência nós nos movemos? Eu acredito que todos nós sabemos que nós nos movemos em frequência. Existe a frequência do coração, o ritmo do bater do coração. Existe frequência na música, no som. Existem frequências que controlam. Hoje mesmo eu estava lendo, eu estava vendo um vídeo, ou melhor, que enviaram para mim a respeito de frequência. E nesse vídeo falava o seguinte, que a família Rockefeller mudou a frequência da música no mundo. A frequência que trazia calma, tranquilidade, né, ela foi mudada. Se não me engano, era 432 Hz. E a família Rockefeller mudou para 450. E esse nível de frequência libera confusão, libera agonia, desespero na alma das pessoas. E outra coisa, nós sabemos que o nosso corpo, ele é composto 70% por água. E esse nível de frequência controla a água. E nesse nível de música, em que o mundo todo... mas e se eu quiser ouvir outra música? Que não esteja nessa frequência, você vai ter então que procurar as músicas lá dos anos 40, dos anos 50... dos anos 60, 70, porque de uma certa data para frente não existe nenhum tipo de música que não esteja nessa frequência que causa irritabilidade nas pessoas. E manipulação na mente das pessoas. Então existe uma frequência. Eu posso até não saber, mas existe. Quando você vai fazer algum tipo de tratamento com neurocientistas, eles colocam uma frequência para você acalmar, de uma música para você ouvir, para você acalmar. Existem hoje terapia com cores,
existem tantas coisas que trabalham em nossa frequência. Mas existe também uma frequência que guia a nossa vida, é a frequência do Espírito Santo. Então eu gostaria de nessa noite começar perguntando: você tem entendimento? Você sabe qual é a frequência que controla a sua vida, que guia os seus passos? Eu quero começar, eu vou ler aqui, para ser fiel ao texto. Eu escrevi uma história de um livro que foi contada, essa história foi contada num livro, 40 Dias para Mudar o Mundo, de um pastor chamado David Jeremias. Nesse livro ele conta a história de um jornalista que ficou conhecido no mundo porque ele fez a cobertura da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942. Perto de novembro daquele ano, enquanto ele estava no norte da África, disseram-lhe que preparasse para o domingo seguinte a transmissão do programa Hora do Exército. E essa foi uma grande tarefa. Ele teve que entrevistar líderes, obter mensagens dos comandantes, escrever o roteiro e depois conseguir que o material fosse aprovado pelos censores de guerra. A seguir, tocaria a música. O nome desse jornalista era McVinner. Ele descobriu que alguns soldados norte-americanos tocavam jazz e fez com que eles começassem a ensaiar. Por fim, na noite da transmissão, ele conseguiu reunir cerca de 50 pessoas prontas para se apresentarem naquele estúdio improvisado. E todos estavam empolgados com aquela transmissão alegre para os Estados Unidos. Exatamente às 20h30, a orquestra começou a tocar. McVinner debruçou sobre o microfone e disse com a voz mais solene possível: estamos em Arjo, o coração do norte da África. Os soldados e os pilotos da Força Aérea Britânica e da Força Aérea Norte-Americana, durante as entrevistas com McVinner, contaram histórias dramáticas. O espetáculo com a banda terminou com a banda tocando o hino norte-americano. Foi um grande programa de rádio. E depois de terminado, todos os participantes ficaram em estado de êxtase. Eles tinham acabado de transmitir um relato cativante das linhas de frente. E o programa foi ouvido ao vivo por 40 milhões de americanos. Entretanto, dias mais tarde, McVinner recebeu um telegrama perguntando o que acontecera com a tão esperada transmissão. Ninguém ouvira. Ela aparentemente fora enviada na frequência errada. E jamais foi recebida pelos Estados Unidos. E ninguém ouviu uma palavra sequer daquela transmissão. Eu pergunto: será que isso pode acontecer também na vida cristã? Será que é possível nós realizarmos coisas, empreendermos esforços, energias para transmitir algo para Deus? Será que é possível a gente se esforçar tanto, para transmitir algo para gerar vida? Eu posso falar, por exemplo, da vida de oração. Será possível alguém orar tanto? Orar e orar. Alguém cantar. Alguém pregar e pregar muito. Alguém está nesse lugar e mesmo assim, mesmo que alguém cultue e ache que cultue muito bem, e mesmo assim
todas essas ações jamais chegar ao coração de Deus, porque fizemos isso numa frequência que não é a frequência do coração de Deus, que não é alinhada com os céus? Será que é possível nós estarmos envolvidos em uma frequência equivocada, de maneira a viver um desperdício? Porque tudo aquilo que eu e você fazemos fora da frequência de Deus é um desperdício. Você já parou para pensar quantos movimentos nós fazemos? Quantos movimentos acontecem na terra que não está nos levando para lugar nenhum? Já parou para pensar que esses movimentos, por não estarem alinhados com a frequência do céu, não está trazendo transformação nenhuma para nenhuma realidade, não está mudando realidades da vida de pessoas? Isso significa dizer que todas as vezes que a minha vida está se movendo, e que a minha história está se movendo numa frequência que não é dos céus, tudo que eu promovo será um desperdício. Eu vou repetir. Tudo que eu promovo fora da frequência de Deus, da frequência dos céus, será um desperdício. Pode ser bonito, pode ser algo que cative, mas não atinge o seu propósito. Não cria, não gera a eternidade, o que é eterno. Não tem validade. E eu vou dizer aqui algumas coisas que estão na Bíblia. Você lembra da construção das duas casas? Alguém disse: eu quero construir uma casa, uma família. Alguém parou e pensou: vamos construir. Vamos construir. Alguém fez esse plano. Mas aquela casa que foi construída em cima da areia foi um desperdício de sonhos, de planos, de recursos. Por quê? Porque tudo que envolveu aquela casa, apesar de ser, quem sabe, um bom material, mas o terreno não era sustentável, não era seguro. E o que faz uma pessoa gastar dinheiro, gastar, quem sabe, recursos pesados em energia em cima de um sonho, e isso não lhe trazer nenhum benefício? É uma pessoa que não está alinhada, não está andando na frequência correta. E os solos? Você lembra dos 3 solos? Houve 3 solos que foi um desperdício. O solo à beira do caminho, o pedregoso e aquele que foi sufocado, aqueles 2 espinhos que sufocavam a semente. 3 solos que desperdiçaram uma semente boa. A semente não era ruim, os solos eram ruins. De 4 solos, um só era bom. Foi o que abraçou a semente, a boa semente. Mas 3 solos, gente, 3 solos. Isso fala de histórias de pessoas que Deus lançou uma semente boa, mas foi desperdiçado. Desperdício. Quantas sementes Deus já lançou? Quantas sementes neste púlpito? Quantas sementes Deus lança todos os domingos aqui? Todas as segundas e terças nas escolas, todos os cultos semanais, esse culto de mulheres que vai falar do quê? De saúde emocional, sementes, boas sementes. Quantas sementes Deus tem lançado, mas que não floresce? E você percebe na vida de quem é semente do céu floresce, porque a mudança vira um testemunho. Mas quantas pessoas, quantas vezes eu, na minha vida, olhando para trás, quanta coisa Deus investiu pesado e quantas coisas se perderam
E, infelizmente, eu reconheço que foi porque eu estava desalinhada com a frequência de Deus. Mas Deus sempre dá semente. Deus sempre lança uma semente. Ninguém pode reclamar que está morrendo porque Deus não fala, que está se perdendo porque não existe alguém que guie. Deus sempre tem semente, e a semente de Deus é boa. O problema não é a semente, e não é porque Deus não se importa conosco, não pensa em nós. O problema é que o solo está desperdiçando a semente. Por quê? Porque ela não está na frequência da boa semente. Esse é o problema. Quem lembra do filho pródigo? Quantas coisas o pai entregou para o filho. Mas, quantas coisas. E agora eu não estou falando só do filho pródigo. Nós, os filhos, Deus como pai nos entregou, mas se esvaiu, escoou na nossa caminhada. Por quê? Porque o filho saiu da frequência do pai. As palavras que Deus derrama no seu devocional, para quem vive, né, na frequência da leitura da palavra, de ouvir Deus através da palavra, Deus está te dando sempre uma semente. Aquilo que você recebe num aconselhamento é uma semente. Aquilo que você recebe quando você está em adoração, ouvindo uma canção, um louvor inspirado pelo Espírito Santo, porque também não é qualquer música, não é só porque é chamado gospel, ou que se diz alguém que é cristão que está cantando, que está liberando uma frequência que vem do céu. Está na hora da gente aprender a ouvir a frequência das canções celestiais. Deus está cantando, e eu entendo algo, que sempre que Deus vai fazer uma coisa na terra, antes de mandar uma mensagem, Deus manda uma música. Preste atenção, o povo começa a cantar, e logo aquilo é como se fosse o João Batista preparando o caminho. Pode ter certeza que preste atenção naquilo que está sendo cantado por alguém que está ligado na frequência do céu. As músicas sempre vêm preparando, regando o caminho para Deus enviar aquilo que Ele quer fazer. Então está na hora da gente ter ouvidos para ouvir aquilo que os céus está cantando. Porque tem canções, algumas músicas, que sinceramente faz mal a gente ouvir. Tem música que me deixa agoniada e é de crente, digamos assim. Tem coisa que eu não suporto ouvir. E não é porque é música feia. Mas quem tem sensibilidade no espírito percebe logo o negócio. Tem alguma coisa fora do prumo, tem um negócio errado. Ah, mas a música é linda. E daí? E daí? Tá ligado? Tá na frequência? Se não tiver, vai ser um desperdício na minha vida. E chega, gente. Nós já desperdiçamos muito do nosso tempo, muito na nossa história. Nós já desperdiçamos como noiva, como igreja. Nós estamos desperdiçando um tempo final que antecede a volta de Jesus. Por quê? Porque ainda não caiu na nossa consciência. A verdade é essa, não caiu na consciência do nosso espírito que de verdade Jesus está voltando. A gente ainda tem por tardio esse momento. Ah, vai voltar, está perto. Mas ainda não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Ainda falta acontecer aquilo. E nisso nós vamos o quê? Esperando, achando que vai demorar. E aí a gente não se santifica, não se lava, não se limpa. A gente se dá o direito de pisar na lama, achando que ainda dá tempo de lavar os pés. E talvez não dê. Deus está falando numa frequência. E só será sintonizado aqueles
que estão buscando de verdade se moverem nessa frequência. Não é em qualquer frequência que Deus está falando, é numa frequência chamada frequência do Espírito Santo. E só aqueles que estão ligados de verdade no seu espírito, com o Espírito Santo, ouvirão o que a rádio dos céus está transmitindo para a terra. Quem não estiver na mesma frequência, não vai ouvir. Assim como aquele jornalista, assim como aqueles homens que fizeram algo tremendo, estavam na Segunda Guerra, terminaram a transmissão em êxtase, chorando pela sua nação, achando que 40 milhões de americanos tinham ouvido, para depois ouvirem que ninguém ouviu sobre a história deles. Lembra do fariseu? Ele entra no templo, ele ora, ele jejua, ele dá esmola. Mas Jesus diz, ó, por quê? Porque a frequência do fariseu não é a frequência de Deus. Então, o que é bom é um desperdício. Pode jejuar, pode dar esmolas, pode ofertar, pode fazer o que for, fora da frequência de Deus, está sendo desperdiçado. Eu não sei se você já teve a sensação de olhar para trás e ter aquele sentimento de que você está perdendo a sua vida. E eu não estou falando do povo do mundo, eu estou falando de gente da igreja. Sabe por quê? Porque está trocentos anos na igreja e não sabe o que é viver o seu propósito. É o tipo de crente que vive uma vida tão de desperdício tão grande, que ele só sabe ser peso para os outros. Só vive mergulhada em dores, em problemas. Porque quem anda na frequência do Espírito, nem que seja mancando, ele vai andar no propósito. Ah, mas está mancando. Não importa, eu tenho uma frequência, a frequência me diz, anda, não para, não recua, não é tempo de parar. Eu conserto a tua perna no caminho, eu limpo o teu sangue no caminho, mas não para, não recua. E ninguém que não está ligado nessa frequência vai entender, gente. Não adianta, não tente se explicar para quem não está andando na mesma frequência. Porque quem está andando, quando olhar para você, entende na hora. Entende na hora. Estamos ouvindo a mesma coisa. Estamos sendo tocados e forjados na mesma frequência. Então não tem erro. Quem lembra do escriba? Lembra do escriba, do sacerdote andando pelo caminho? Eles desperdiçaram a oportunidade de salvar um quase morto. Eles desperdiçaram a oportunidade e o privilégio de interromper a morte na vida do ferido. E por que eles desperdiçaram? Porque eles não estavam na frequência do Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos leva a nos compadecermos do ferido, de parar a nossa caminhada para acudir alguém jogado na beira do caminho. Interromper a morte. Quem sabe ali era um profeta, alguém que se perdeu na caminhada. E eu estou aqui no meu caminho. Quem anda na frequência do céu, quem anda na frequência do amor, quem anda na frequência da entrega, olha para o ferido e vai dizer, eu tenho que parar e carregar, cuidar dessas feridas. Aqueles dois homens estavam na frequência da religiosidade. E quem anda na frequência da religiosidade, gente, quando nós estamos nessa frequência, nós não nos movemos na compaixão do coração de Jesus. Não existe compaixão. Sabe o que a gente costuma dizer? Eu vou parar, vou perder meu tempo, eu tenho um caminho para seguir. Se eu parar, eu posso morrer com ele. Geralmente é assim, porque eu já ouvi isso. E aí perde a oportunidade de erguer alguém, de levantar alguém
que está caído, que foi abatido. E o jovem rico, você lembra? Chega para Jesus todo pomposo, até de certa forma sincero. Eu acredito que aquele menino tinha sinceridade. Chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim: você cumpre os mandamentos? Sim, eu cumpro todos os mandamentos da palavra, eu honro pai e mãe. Ah, então tu és perfeito, tu és um homem muito bom. Só te falta uma coisa, deixa eu te dizer. Vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres. Aí depois você vem e me segue. Quando Jesus disse isso, a frequência do coração daquele homem disse: tá é louco, eu não vou fazer isso. E ali mesmo ele perdeu a oportunidade de se salvar. Ali mesmo. Mas deixa eu te falar de um lugar onde havia uma frequência perfeita, lá no Éden. Adão e Eva estavam na frequência perfeita, a frequência de Deus. Deus todos os dias descia na viração do dia e a frequência era afinada. Eles ouviam os passos do Abba e sabiam que ele estava chegando. Eles conheciam a voz do seu pai. Eles chegaram ali, estavam vivendo numa frequência perfeita, até a serpente interromper. E aí, quando essa frequência acabou. Adão e Eva saíram do jardim. Você conhece a história da humanidade até nós. Mas Deus, gente, Deus, eu não vou dizer que Deus não existe, porque Deus existe, mas é uma loucura pensar como existe alguém como Deus. Deus não é gente. Porque Deus de lá até Jesus, Deus não parou de tentar sintonizar a frequência na terra. Ele levantou profetas. De lá até Jesus, a Bíblia diz que Deus falou por profetas. Deus falou por tantas pessoas, até chegar no Filho. Até chegar em Cristo. Deus tentou falar durante anos. Deus levantou tantos profetas. A gente conhece Isaías, Jeremias, Ezequiel, Naum, Ageu, Joel. Tantos profetas, Malaquias. O profeta Malaquias termina o seu livro deixando estabelecido como é que eu vou dizer? Os caracteres para sintonizar a manifestação de uma frequência de cura. Nos últimos dias, antes dele voltar, vai acontecer uma coisa. Os pais vão se retratar com os filhos. E os filhos vão voltar para os seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus estava dizendo: preste atenção, que nos últimos dias eu vou sintonizar uma frequência. E não vai ser uma frequência ouvida dentro dos templos, é dentro da casa. Porque tem a ver com reconhecimento de erro. O pai, mãe, não espere começar pelo filho, a palavra é clara. Os pais se retratam primeiro. Sintoniza direito. Os pais reconhecem que erraram. E não é assim: filho, eu errei porque meu pai errou comigo. Filho, eu sou grosso, ignorante, porque eu apanhei de murro, de chute, eu apanhei de pau, meu pai jogava martelo de longe e quase que eu morro, que a minha cabeça é rachada. Filho, então por isso perdoa papai, porque papai se tornou esse monstro, porque um monstro me criou. Não. Nessa sintonia não cabe se justificar o seu pecado através do pecado do outro. É o pai chegando e dizendo:
Eu andei fora da sintonia do céu, porque já tem palavra para curar pai. E eu preferi lamber minha ferida. Eu preferi me esconder atrás das minhas razões, dos meus direitos. E aí, filho, eu só cuspi a minha dor sobre você. Me perdoa, porque apesar de ter Deus na minha vida, apesar de ter feito o sacerdócio real, apesar de ter ouvido uma palavra, eu preferi continuar na frequência da minha dor. Mas eu agora estou ouvindo direito, filho. E eu quero sintonizar o teu coração de novo. Nos últimos dias, Deus deixou os caracteres para você sintonizar um lugar aonde a igreja, aí sim, quando isso acontecer lá, aqui na igreja, o negócio vai pegar fogo. Porque é impossível um pai fazer isso com um filho e o filho não vir para a igreja querendo mais de Deus. É impossível haver uma mesa numa casa aonde Deus é o centro, aonde olho no olho voltou a acontecer e essa casa vir para um culto e não querer ver os olhos de Deus. É impossível a mesa do Senhor que acontece aqui na igreja, pelo menos uma vez no mês, não ser extensão da mesa que acontece todos os dias na casa. É impossível. A Bíblia, o texto que nós lemos diz: o Espírito e a noiva dizem, sintonia perfeita. O Espírito não diz uma coisa e a noiva diz outra. O Espírito não diz vem e a noiva diz vai. O Espírito não diz vai e a noiva diz vem. Aquilo que o Espírito diz, a noiva também repete. Isso fala de convergência, isso fala de sintonia. Eu acredito nesse lugar em que nós andaremos nessa frequência, em que o Espírito vai falar uma coisa, e eu e você, a esposa do Cordeiro, repetiremos identicamente, igualmente, a mesma coisa, com o mesmo sentimento, com a mesma visão, com a mesma ênfase. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Quem tem sede, venha beber da água da vida. A frequência do Espírito. Meu choro esses dias tem sido: não deixa me confundir com aquilo que parece que é, mas não é. Não deixa, Senhor, eu me emocionar com aquilo que parece ser você, mas está distante. Por quê? Porque diante de situações que a gente vive, é muito fácil a gente buscar caminhos mais fáceis. É muito mais fácil a gente desviar, porque não tem tanto espinho. Porque não dói tanto, não machuca tanto, é mais leve, parece. Mas se for a sintonia errada, meu irmão, tu vai perder, desperdiçar a tua vida. Nós precisamos entender que quando nós não estamos andando na frequência de Deus, nós estamos desperdiçando nossa vida. Gente, deixa eu falar para vocês de um homem. Quem lembra do profeta Eliseu? A Bíblia diz que o osso do cara, ele já estava morto. Caiu alguém morto em cima dos ossos, ressuscitou. Que frequência esse homem vivia? Que até depois de morto, o que é que tu quer, querido? Que até na morte, o que tu viveu, reflita a eternidade, reflita a vida de poder que você viveu na terra? Ele andava numa frequência tão poderosa, que até os ossos dele
Mesmo depois de morto, não tinha mais nada de carne, já tinha apodrecido, sumido, estava uma carcaça do homem, mas até os ossos de Eliseu eram alinhados com a frequência de Deus. É nesse lugar que eu e você precisamos nos mover. Na frequência, aonde toda a minha vida, a minha existência, a minha história, os meus erros de retorno, meu arrependimento, reflitam Jesus. Reflitam a vida de Deus. Porque Joinville precisa conhecer que existe uma igreja relevante, mas não pelo número de pessoas, é pela sintonia com o Espírito Santo, para a pessoa entrar por aquela porta e ela já entrar se desmanchando em lágrimas, não porque alguém tocou nela, mas por causa de uma sintonia que ecoa. Gente, se a sintonia de uma música manipula a cabeça do ser humano, porque muda as águas que existem no corpo, imagina uma igreja submergida no poder do amor, da misericórdia. As pessoas vão entrar ali e vão ser tocadas. Entra num ambiente aonde a música está numa frequência de opressão. Tu só não fica opresso se você tiver Jesus mesmo na sua vida, mas tu fica perturbado. A gente fica, sangue de Cristo tem poder, deixa eu sair daqui. Não é assim? Faz mal. Por quê? Porque aquela sintonia não bate com a sintonia que está dentro de você. Você já entendeu que o que está sendo liberado ali. Se isso acontece num ambiente onde uma música está sendo liberada numa sintonia maligna de opressão, imagina uma igreja cantando numa única sintonia. As curas acontecerão sem ninguém tocar em ninguém. Isso se chama manifestação da glória. Quando a glória de Deus se manifesta, o homem some. Ninguém tem dom, ninguém precisa ser o melhor, o bambambam. É Ele, é a glória dEle. Pessoas vomitam câncer, pessoas buscam um arrependimento. Por favor, alguém ora por mim. Eu vou morrer, eu sinto que eu vou morrer. Não é só, calma, eu entendi. Eu vou te levar num lugar que Jesus, tu está passando, é o Espírito Santo, tu não vai morrer não. É a sensação de viver longe dele. Eu vou te levar para um lugar onde tu vai encontrar a paz. Divertidamente, de uma forma sutil, está falando dessas frequências da alegria, ansiedade. São as frequências que movem nossa alma, gente. Igreja, em nome de Jesus, acorda. Igreja, acorda. Você não é da terra. Não seja cego, não seja surdo para as coisas de Deus. Olha, Jesus, quando estava na terra, a gente sempre fala daquela oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, ele era o mestre, ele estava ensinando a orar? Sim, estava, mas Jesus era estratégico. Ele falou de convergência, de conversão, de sintonia. Sabe quando? Ele disse assim, vocês têm que orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, nasci na terra como é no sintonia. Jesus falou aqui de uma sintonia. Existe algo no céu que precisa refletir na terra. Então, orem, invoquem Deus. Faz a minha vida andar de acordo com a sintonia do céu. Que a minha vontade seja a vontade de Deus. Que o meu sonho seja o sonho de Deus. Que meu coração pulse
pelo que pulsa o coração de Deus. Que eu gaste meus dias, meu tempo, minha energia, minhas forças, minha saúde naquilo que é eterno. Faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus está dizendo: existe algo que vocês precisam conhecer para viver bem na terra. Existe uma vontade. Então orem para que vocês vivam isso. Ele estava dando um segredo, um código. Porque sintonia é cheia de código, não é? Tu sabe quantos hertz tu está tocando aí? Eu também não sei. Estou só te perguntando porque eu queria saber se tu sabia para a gente... Mas existe aparelho, sabe? Existe um afinador que tem certinho. Eu vou sugestionar isso, da gente comprar para liberar paz. Porque se o diabo está usando, é porque ele é imitador. Infelizmente, as trevas, elas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Gente, tem auditórios que são todos manipulados com o som. Você sabia que existe uma sintonia? É o quê? Através do quê? Da palavra. Você sabia que quando Deus disse haja luz, Ele estava falando num hertz certo. Ele estava liberando símbolos através de uma sintonia. Ele declarou haja luz e houve luz. Gente, Deus é puro energia. Não é essa energia que nós falamos, ai, fulano tem uma energia boa, né? Cheio de misticismo. Porque a gente está tão perdido que a gente vai para dois extremos. Ou a gente diz, isso é do diabo, ou a gente quer conhecer e acaba se convertendo para o lado de lá. É assim que, infelizmente, o diabo nos levou num lugar de ignorância. Mas eu quero que tu entenda que tudo que está na mão do diabo não é dele. A Bíblia diz que Deus deu a terra para o homem. E é tanto nosso, que o infeliz do cão, quando viu que Jesus, como segundo Adão, estava vencendo todos os níveis de tentação, que ele tentou lá no jardim com Eva, e que agora Jesus estava vencendo, ele tentou essa também. Levou Jesus lá para o alto e disse, olha, está vendo isso daqui? Ó, eu te dou tudo, porque me foi dado. Quem deu? Quem tinha e quem tinha? O homem. O homem deu, e ele estava tentando comprar Jesus com algo que já era de Jesus. Idiota. Mas tem muitos de nós que caímos nessa conversa. Eu tenho a sensação, a impressão, que não foi Jesus viu que nem Las Vegas, sabe, aquelas luzes, não. O diabo não mostrou isso. Eu tenho a impressão que ele fez Jesus sentir o que é ter poder. O que é fazer manipulação. O que acontece? Gente, tu quer conhecer alguém, dá um pouquinho de poder para ela. Aí tu vai conhecer em que sintonia o coração dessa pessoa se move. Dá uma posiçãozinha. Às vezes, a pessoa não, só tem é honrado um pouquinho, respeitado, que nunca foi na vida. Ela já começa a pisar nos outros. Então, quando ele mostrou para Jesus, ele não mostrou a glória deste mundo, não foi simplesmente riqueza, não, ele fez Jesus sentir na alma a sensação do que é ter o que quisesse, na hora que quisesse, com manipulação através do poder. E não é assim que ele acaba com a gente? E não é assim que ele destrói a vida de um ser humano? É mudando a sintonia do coração. Não é todo mundo. Às vezes eu acredito piamente, às vezes não. Eu acredito que tem gente que nunca será abençoado naquilo que poderia ser, porque Deus sabe que no dia que for, ele vai embora e não volta nunca mais. Então, Deus deixa ele pianinho, quebradinho, quebrantadinho, porque aí é tão apaixonadinho por Jesus que é uma bênção. Em que sintonia você está se movendo?
Porque a sintonia que você estiver se movendo, se não for do céu, se não for do Espírito Santo, essa sintonia está te levando a viver uma vida de desperdício. Sabe, tudo aquilo que não é Cristo em mim, Cristo em você, Deus não recebe. Tudo aquilo que eu faço, que não é movido para dar glória a Jesus, Deus não recebe. E todo o tempo que eu estou fora da vontade de Deus, esses anos não são contados na eternidade. Então, se tu viveu 10 anos fora da vontade de Deus, existe 10 anos na eternidade que os céus não te conhecem. Porque você estava fora da sintonia celestial. Isso é muito doloroso, é muito sério. Muito sério. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que a frequência que o Espírito Santo quer que a gente viva é essa. Essa que a gente leu aqui em Apocalipse. Que haja uma só voz, que haja um só coração, uma só intenção, uma só visão. Que haja uma só direção, o Espírito e a noiva. Esse é o tempo em que a noiva, que somos nós, precisamos sintonizar todos os dias com o Espírito Santo. Que essa seja a nossa oração desesperada. Espírito Santo, não me deixa andar fora da convergência do céu. Espírito Santo, não me deixa andar segundo meus próprios caminhos. Espírito Santo, não deixa eu estar fazendo movimentos que agregam pessoas, que até me fazem conhecida, que leva meu nome para o mundo, mas que está sendo um desperdício diante de ti, porque não está mudando realidades, não está transformando, não está levando Deus, o coração, o teu coração, não está curando, não está libertando, não, muito pelo contrário, está fazendo cócega na alma das pessoas. Não é tempo de desperdiçar a nossa vida. Aliás, nem vida eu e você temos para desperdiçar. Essa vida foi comprada. Se você é de Jesus, tu não tem direito nem à tua vida, porque ela não é minha, ela não é tua. Eu tenho um dono, você tem um dono. Nossa vida custou um preço. E a gente ousa fazer escolhas. A gente ousa tomar decisões sem consultá-lo. A gente ousa acordar todos os dias com uma rotina pronta e viver muito bem, obrigado, sem que Deus nem seja lembrado, a não ser na hora do aperto. Precisamos voltar para um lugar. Precisamos voltar para esse lugar aonde eu vou sintonizar o hertz correto. Já chegou num lugar que as pessoas dizem assim: ai, fulana tem uma energia tão boa. Já ouviu isso? As pessoas não sabem explicar, mas a gente libera uma energia assim, não de forma mística, tá? Não sai dizendo por aí que a pastora mandou tu ir lá para esse negócio de energia quântica, que eu nego tudo, eu não estou dizendo nada. Não estou falando disso, por favor. A gente dá até um pouco de medo, de temor de falar, porque parece que a gente está meio doido. Ai, eu quero conhecer. Vai para o lado de lá, que tu vai para o lado do cão. Simples assim. Mas as pessoas, sabe o que é? Elas não sabem decodificar. É a vida. Você está tão sintonizado com o céu, que não precisa tu falar nada. Só o que tu carrega já é liberado no ambiente. Eu tenho um sonho dentro de mim, de andar pelas ruas e passar um macumbeiro, que fez pacto de sangue, só de passar perto de mim, ele cai durinho e pedir socorro. Eu tenho um sonho de prostituta passar perto de mim e começar a chorar. Isso já aconteceu. Nos avivamentos, tu acha que a história dos avivamentos foram o quê? Sinalizadores de que o negócio dá certo. Sinalizadores.
de que sim, quando alguém decide sintonizar até que a frequência seja 100% limpa, o céu desce para a terra, ou a terra sobe para o céu, não sei, mas existe uma convergência, aonde a vida de Jesus se manifesta num nível de poder que a gente não está acostumado. Aí a gente chama de sobrenatural, mas não é o natural de Deus. Eu tenho um sonho de pessoas chegarem perto de mim e verem que de mim flui alguma coisa que não é um desperdício, é algo que vai mudar a realidade dela. Gente, a gente passa por cada aperto, a gente passa por cada vale, a gente passa por cada deserto. Nossa vida não pode ser desperdiçada. Porque sofrer, a gente sofre, a gente é atacado pelo diabo. A gente é ferido na caminhada, a gente é traído, os amigos abandonam. Alguma coisa tem que valer a pena. E só tem uma coisa que vale a pena: é andar na sintonia do Espírito Santo. Porque aí a minha dor não será desperdício. O meu sofrimento não será desperdício. Meu deserto não será desperdício. No vale eu descubro unção. Você não sabia que tem unção no vale? Pois tem. Está escrito na Bíblia. Acho que é Salmo 84. Uma das palavras da minha vida. Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Porque mesmo ele passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Vale de Baca é conhecido como Vale das Lágrimas. Aí a gente diz isso. Passando pelo Vale de Baca. Baca. Eu fui descobrir o que era Baca. Porque eu tinha ouvido muitas ministrações. O Vale do Sofrimento. Você está no vale sofrendo. Baca é lágrima. Eu fui descobrir que Baca é uma planta. É uma planta que sobrevive em terrenos arenosos, secos, como um vale profundo. E ela é chamada como Vale de Baca. Em algumas traduções fala Vale de Lágrimas, porque sim, ela é rasteira. Ela cresce no chão se arrastando, mas ela solta um líquido viscoso, perfumado. Isso te lembra o quê? Líquido viscoso, perfumado. Sabe, tem segredos no vale que só quem anda no vale descobre. Nem o vale é desperdiçado. Tu sai do vale ungido. Vai sair morta, acabada. Aí tu sai plena. O que foi? Achei unção no vale. Aonde tem? Tu tem que ir para o vale para descobrir. Isso é uma experiência pessoal. Não posso passar para ti uns segredos que me custou muito descobrir. Tem gente que quer tudo pronto. Só porque a gente ama, quer arrancar tudo. Não, eu estou aprendendo a dizer não para algumas coisas, nega. Custou muito. Aí eu vou desperdiçar semente se for um terreno arenoso. E se for um terreno de espinhos? A semente é preciosa demais. Não dá para a gente perder com aquele que está andando de qualquer jeito, desperdiçando sua vida. Fica de pé comigo, meu irmão.